Olá, é, essa foi uma aula ministrada no workshop de via aérea difícil, de gerenciamento de via aérea, da nossa JOCA, desse ano de 2022. Bom, começar aqui a ideia, quando a gente criou o tema dessa aula, era falar sobre os algoritmos principais que a gente tem hoje em dia, né? O algoritmo da sociedade americana, da sociedade do Reino Unido, de via aérea difícil, e o Vortex, que é um algoritmo australiano. E aí, dessa maneira, mostrar qual é a estratégia, né? Como é que funciona essa estratégia. Então, eu vou dar um rebuscado antes e mostrar alguns algoritmos mais antigos. Por exemplo, esse aqui, publicado no Chest em 2005, né? Olha como ele era complicado. Então, não era nem um pouco intuitivo, não era nem um pouco cognitivo, né? Não era uma ajuda cognitiva, e era bem complicado. Né? Então, a gente tinha que estudar ele minuciosamente antes e não trazia um modelo mental é, objetivo. Essa é uma revisão que avaliou diversos algoritmos de via aérea, acho que publicado em 2019, né? É, em resumo, para encurtar o assunto aqui nesse aspecto, ele mostra muito claramente que você tem quatro opções de manejar a via aérea: com intubação, com ventilação com máscara facial, com um dispositivo extraglótico, né, que no Brasil a gente tem denominado assim, apesar de que na literatura estrangeira eles fazem supraglóticos, né, ou via aérea cirúrgica ou por punção. A gente tem essas quatro opções. A gente entendendo isso de maneira é, objetiva, isso facilita o nosso pensamento sobre via aérea, principalmente em situações de urgência. Então, os algoritmos que hoje a gente tem mais difundidos na literatura e no meio são esses, né? É o americano, os dois do Reino Unido, né? Da Sociedade de Aérea Difícil do Reino Unido, tanto de intubação difícil não antecipada, quanto de paciente crítico e o Vortex. E aí o ideal é que a gente entenda a filosofia de cada um deles, que é o que a gente vai falar durante a aula, né? A filosofia. Pô, cada um, bom, a americana, apesar de ser um pouco mais prolixo, é uma boa maneira de você revisar de uma maneira geral a via aérea, né? Ele traz as graduações de indicação, né? O algoritmo britânico também ele é bem interessante, dividindo a via aérea em planos A, B, C e D. E o Vortex acaba sendo uma ajuda cognitiva para você entender a urgência em de se resolver o problema da oxigenação. Só que quando eu fui terminar essa aula, já tinha terminado a aula, acabou que eu tive que fugir do tema. Como assim? Eu achei o algoritmo diretriz canadense de via aérea. E na minha opinião, para um entendimento aprofundado da via aérea e mais completo, eu achei ele talvez o mais interessante para você fazer uma revisão geral, mais até do que o americano. E logo de cara ele traz uma coisa, o canadense, que ele traz com claridade que você classificar as indicações de técnicas no manejo da intubação a partir de resultados de trabalhos randomizados, categorizando a evidência, é complicado, porque eventos incomuns eles não são estudados de maneira adequada a partir de ensaios controlados aleatorizados. Eles são muito mais facilmente entendidos, porque eles são incomuns, através de bancos de dados e auditorias, como a auditoria do Reino Unido em 2011, que fizeram sobre todos os manejos de via aérea durante um ano. O problema é porque o estudo, a partir de auditorias e de banco de dados, não traz obrigatoriamente uma relação causa-efeito, mas uma associação temporal, às vezes. Então, às vezes fica difícil, então a gente tem que ter a nossa interpretação dessa associação. Então, mas vamos então começar pelo algoritmo americano, né? Primeiro ele traz a dificuldade. É importante que até pouco tempo atrás, quando a gente tinha uma quantidade de dispositivos resumidas de intubação, a gente classificava a via difícil apenas como intubação difícil. A gente nem se preocupava muito com a questão da oxigenação. Já
esse guideline americano, a diretriz americana, inclusive essa diretriz americana, inclusive, já cita nela a diretriz canadense, né? Classifica como via aérea difícil a falha ou dificuldade antecipada ou não antecipada no manejo de via aérea por médico treinado em cuidado anestésico, incluindo, mas não limitado a uma das situações seguintes. Ou seja, ele inclui no manejo de via aérea o profissional, né? E tudo isso, né? Relação à ventilação, laringoscopia, ventilação com dispositivo esteglótico, intubação, extubação, né? Dificuldade na via aérea invasiva, por exemplo, a paciente tem um bócio grande, você vai ter dificuldade na via aérea invasiva e ventilação. Então, tudo isso entra na definição de via aérea difícil. Se por um lado, do ponto de vista clínico, é mais interessante, por outro, do ponto de vista de estudo, é mais complicado. E aí aqui é a definição do canadense que eu disse que o americano cita. Né? Profissional experiente em via aérea antecipa ou encontra dificuldade com laringoscopia, intubação, ventilação com máscara facial, uso de dispositivo esteglótico e ou ifona. Eu vou substituir, já digo aqui de antemão, ifona por crico, certo? Seja cirúrgica ou por punção. Ifona é o Front of Neck Access Airway Access. Então, assim, eles colocaram essa sigla para crico de uma maneira geral. E acho para mim o grande mérito do algoritmo canadense é incluir também na dificuldade de ventilação a anatomia que já é bem conhecida de todos, mas a fisiologia e a situação, ou seja, aquele paciente crítico que está hipotenso, que está desaturando e que você vai ter que intubá-lo dentro de um contexto diferente por causa da fisiologia do paciente. A gente viveu muito isso agora durante os períodos mais críticos da pandemia de Covid. E a situação é o local onde você se encontra, muito frequentemente, às vezes não tem o material, todos os dispositivos adequados, não tem profissionais, experiência no manejo de via aérea. Então, essa definição de via aérea mais ampla, ela é interessante para a gente poder até manejar os casos. E a via aérea fisiológica é isso, né? São alterações fisiológicas que colocam o paciente em risco aumentado de colapso cardiovascular e óbito durante a intubação traqueal e transição para a ventilação com pressão positiva. Aqui eu cito aqui a questão da saturação, né, da oxigenação. Então, com um paciente normal adulto rígido, ele vai demorar ali 7, 8 minutos para dessaturar. Um paciente crítico, né, que ele já está com saturação mais baixa, né, que você oxigenou e ele não mesmo conseguiu atingir uma saturação de 100%, ele vai em 3 a 4 minutos já começar a cair quando ele cai rapidamente. Né? O obeso, apesar de você conseguir uma saturação boa, mas ele cai mais rapidamente. Então tudo isso é uma viés fisiológica. E a situação, eu trago aqui um filme que eu recomendo a todos quem não assistiu ainda. As crianças, no caso aqui, não foram entubadas, mas do resgate daquelas crianças na caverna lá da Tailândia que ficaram presas após uma enchente lá na saída da caverna e eles tiveram que manejar a via aérea do jeito deles, né? Com a máscara facial e sob sedação, isso eu não vou dar spoiler. Então via aérea difícil antecipada, o guideline americano ele traz que você tem que identificar a estratégia para todos os cenários, né? Quando você tem uma estratégia para intubação acordado, para paciente com ventilação adequada, mas com IOT difícil, com ventilação e intubação difícil. Então você tem que ter uma estratégia para cada um desses casos, né? Dificuldade na via aérea invasiva, quando o paciente não é cooperativo, a ideia é que você tenha uma resposta para todos os cenários. E a primeira pergunta que a gente tem que responder e que, inclusive, uma das aulas que eu pedi para colocar na Jogan foi intubação acordado. Estamos indicando menos que o necessário justamente para trazer esse questionamento. A primeira pergunta que faz é se eu vou intubar o paciente acordado ou sob anestesia geral. Essa pergunta é um divisor de águas. E o guideline americano ele traz o seguinte manejo, né? Se o paciente tem uma suspeita de você tem que responder as perguntas. Tem suspeita de laringoscopia ou intubação difícil? Se não, você vai induzir. Tem suspeita de dificuldade de ventilação com dispositivo extraglótico ou máscara facial? Suspeita, né?
Se sim, você vai tender a indicar a via aérea acordada, manejo da via aérea acordada. Além dessa primeira pergunta, risco de aspiração e dessaturação. Bom, o risco de aspiração e dessaturação a gente sabe bem medir. O de dessaturação é a condição clínica do paciente. O de aspiração, até mesmo hoje com os ultrassons, você consegue fazer um ultrassom gástrico e de maneira adequada você identificar esse risco. O problema é esse risco de ventilação difícil, que nos últimos 20 anos tem sido estudado de maneira bem efetiva e que tem ajudado a gente a escolher o que fazer, a decidir o que fazer. Né? Um detalhe é que ele não traz aqui em letras miúdas, é que o paciente também tem que ser cooperativo no caso da indicação da intubação acordada. Vamos lá. E aí, na década de 2000, esses dois autores aqui, eles publicaram alguns trabalhos e mostraram esses fatores de risco para ventilação difícil e impossível. Um detalhe interessante é a óbvia correlação de alguns fatores e, no caso da ventilação impossível, radiação no pescoço. Eu, particularmente, eu tenho morro de medo de paciente que tem o pescoço radiado, porque justamente por causa de uma correlação muito grande entre a intubação difícil e a radiação no pescoço. Nesse trabalho aqui do Ketterpohl, ele mostrou que 3 ou mais fatores de risco aumentavam de maneira significativa o risco de via aérea difícil. Bom, então sugere-se que 3 fatores de risco ou mais para a ventilação difícil, com fator de risco para a intubação difícil, não se deveria abolir a ventilação espontânea. Esse outro, até fui procurar se esse autor ele continuou publicando essa série de pacientes aqui, mas acho que esse aqui foi o último mesmo, em 2003, ele avaliou mais de 170 mil pacientes e definiu, com a definição de ventilação e laringoscopia difícil, sendo a ventilação difícil a graduação 3 ou 4, que é a necessidade de 2 pessoas para ventilar o paciente ou ventilação impossível, e a laringoscopia, um córneo cardiano 3 ou 4, veja que ele, para trabalhos, para avaliação de trabalho, obviamente você tem que botar uma definição específica. Então você fica complicado de você fazer as comparações. E aí ele teve incidência de ventilação com máscara facial difícil e laringoscopia difícil de 0,4%. Assim, a grande questão é que o sucesso final desses casos aumentou com a utilização do bugie, desculpa, e da laringoscopia, da videolaringoscopia. Lembrar que o dispositivo extraglótico traz um sucesso que eventualmente é temporário, que principalmente no paciente crítico você não vai resolver com isso, né? Mas vale dar às vezes uma técnica para você seguir a intubação. E aí, nesse trabalho, ele trouxe os preditores independentes de ventilação com máscara facial difícil associada à laringoscopia difícil. E ele achou todos esses fatores de risco: sexo masculino, idade maior do que 46, IMC maior do que 30, os malampates altos, massas cervicais, irradiação cervical, distanciamento tiroidiano menor do que 6 centímetros, síndrome da apneia obstrutiva do sono, presença de barba, aumento da circunferência do pescoço, diminuição da mobilidade cervical, diminuição da protrusão mandibular e presença de dentes. E aí, colocando no quadro todos os fatores de risco, a gente tem isso, né? Então, alterações no pescoço sempre são dignas de nota, né? A barba, malampate alto, a apneia do sono, IMC aumentado, sexo masculino, presença de dentes. No caso aqui, a presença de dentes é até um detalhe interessante, que o algoritmo canadense ele traz que implante dentário foi um fator de risco para a dificuldade de intubação, e é uma coisa que a gente vê na prática, né? Bom, e ele sugere então que se você tiver 6 ou mais fatores desses aqui presentes, você não deveria, você tem uma chance maior do cenário de intubação difícil com ventilação difícil, e nesses casos você deveria fazer um planejamento avançado do manejo de vias aéreas. E geralmente, em algumas situações, evitar abolir a ventilação espontânea. Então a gente já descobriu aqui, já evidenciou aqui, né? Quais são os fatores que eu levo em consideração para abolir, não a respiração espontânea, né?
questões fisiológicas como rápida dessaturação, risco de aspiração e avaliação sobre dificuldade de ventilação com máscara facial e dispositivo esteglótico. Aí eu trouxe aqui só para a gente complementar, e aí eu disse que o canadense ele é bem interessante, que ele traz uma visão bem mais ampla, ele traz o algoritmo dessa forma. Então, se isso aqui para tomada de decisão paciente com via aérea difícil antecipada, certo? Então, assim, avaliar aquele paciente tem uma via aérea difícil antecipada. Né? Então, primeiro, o paciente tem uma indicação clara de intubação acordada, né? Por exemplo, o paciente não abre a boca, né? Eu não vou seguir com a intubação, não vou induzir o paciente. Existem fatores de risco para ventilação sob máscara facial difícil e ventilação com dispositivo extraglótico difícil. Se tiver, você vai tender a intubar acordado. Qual é a condição, e aí é onde o diferencial, qual é a condição clínica do paciente? O paciente aguenta uma indução anestésica, tanto do ponto de vista hemodinâmico quanto do ponto de vista respiratório, ele aguenta a apneia? Né? E qual a situação? Onde é que você se encontra? Você está lá na emergência que você tem no máximo uma laringoscopia direta, que não tem a ajuda de um profissional mais experiente? A resposta sim para essas perguntas vai levar à próxima pergunta, que é se o paciente é cooperativo. Se o paciente é cooperativo, você vai considerar a intubação acordada. Se não é cooperativo e você realmente acha que não tem condição de fazer uma intubação acordada, você vai proceder à intubação com um double setup, que é o preparo duplo. Você vai preparar o paciente para crico já de antemão. E como é que é esse preparo? E aí eu vou fazer um parêntese. Né? Eu, particularmente, eu sou meio contra o uso do ultrassom para via aérea, assim, para achar crico, para achar a membrana cricotiroidiana. Mas o canadense, o algoritmo canadense, ele traz a sugestão de que você marque o lugar da cricotireoide com o paciente em extensão. Por que eu digo isso? Sei lá, bota seu coxinho para intubar o paciente, tudo mais, tem dificuldade de intubação, vai partir para uma crico. O indicado é o coxinho que está suboccipital e para abaixo das escápulas, ou seja, no dorso do paciente, para estender o pescoço do paciente. Quando você marca a cricotireoide na posição da intubação, ou seja, com a posição de cheirar, quando você estende o pescoço, a marca da pele sai de cima da membrana cricotiroideia. Então, então o ideal é que você marque a membrana cricotiroideia em posição de extensão. Então, se todas as respostas foram negativas, você vai manejar com a indução anestésica normal. E aqui é o algoritmo americano, só para trazer aqui. Então, revisar a estratégia de manejo de via aérea, pré-oxigenar, induzir, a gente vai falar um pouco disso na estação, tá bom? Deu certo o seu plano de manejo da via aérea? Se sim, segue a cirurgia, segue o cuidado na intensiva, de qualquer forma. Né? Se não, próxima pergunta é: o paciente está ventilando de maneira adequada por qualquer uma técnica? Né? Se sim, você vai tentar mais 3 tentativas de intubação. Né? No caso, esse 3 mais 1, esse eventualmente no decorrer do manejo chegue uma pessoa mais experiente com um dispositivo diferente, né? E aí você vai, depois dessas 3 ou 4 tentativas, você vai acordar o paciente, realizar a via aérea invasiva ou usar outro dispositivo, como eu falei, que é a quarta tentativa, tá bom? Se a ventilação não é adequada, você ainda vai tentar essas 3 vezes, né? Esgotado, você vai para a via aérea invasiva. Ele sugere que ECMO, mas na realidade ECMO não é uma solução para esse momento, porque você tem uma demora para a instalação, certo? Então, via aérea invasiva. Acaba sendo via aérea invasiva, certo? Então, basicamente, lembre-se que a perseverança nem sempre é tão bom, né? No caso da via aérea, quando faz aquela filinha atrás da cabeça do paciente para tentar entubar, que graças a Deus eu tenho visto cada vez menos, aliás, faz tempo que eu não vejo, isso aí é uma coisa totalmente proscrita, certo? O chefe do manejo da via aérea, né, quem está à frente, o anestesista do paciente, ele tem que se impor e limitar o número de tentativas. Então,
No caso da via aérea antecipada, via difícil antecipada, o que eu acho que o guideline americano traz de mais interessante é a sugestão de técnicas combinadas. E quando eu dei uma aula no congresso de 2018, se eu não me engano, em Belém, é, que eu dei uma aula sobre manejo de via aérea com paciente, manejo de via aérea em paciente com lesão cervical, né? Eu já tinha lido um trabalho da associação da fibroscopia com videolaringoscopia, né? Você tem os benefícios das duas, né? A videolaringoscopia você eleva os tecidos de maneira que eles não desabem e você tem uma visualização ampla da hipofaringe, da glote. E com o fibroscópio você consegue passar o tubo de uma maneira mais direcionada. Então, você associar as duas técnicas, você tem benefício das duas. Então, o guideline americano ele traz essa, entre aspas, novidade, e é muito interessante que a gente tenha essa possibilidade na cabeça, tá bom? E aí, voltando aqui para o algoritmo canadense, só para a gente terminar, no via aérea difícil encontrado no paciente inconsciente, aquele paciente que você induziu e encontrou a via aérea, é difícil, né, tem dificuldade. A oxigenação é possível manter com máscara facial ou dispositivo extraglótico? Se não, você já vai ativar a equipe para se preparar para a crico. Né? Eu preciso ter hipóxia nesse caso? Não precisa, certo? Você vai começar a startar sua crico sem a hipóxia, é o certo. E startar, leia-se preparar o material. E qual material? Bisturi, tubo e buge. É isso que você precisa. O Dr. Lai vai falar um pouquinho da técnica. Não mais do que 2 tentativas para cada e sempre tentando otimizar, mudando o profissional ou o dispositivo. A ventilação continua sem problema? Se sim, você vai traçar sua estratégia de saída, acordar o paciente, colocar um dispositivo extraglótico, e aí é interessante aqui que esse dispositivo extraglótico, eles recomendam que não prossiga a cirurgia com esse dispositivo extraglótico se a via aérea tiver sido muito traumatizada, porque eventualmente essa via aérea pode se tornar impossível. Né? Então, passou o dispositivo extraglótico, tenta acordar o paciente, principalmente no caso que tiveram várias tentativas de intubação. Chegou um dispositivo novo, você pode tentar mais uma tentativa de intubação ou em situações em que você tem que resolver a via aérea cirúrgica. Se a via aérea está problemática, você vai conseguir continuar o plano da crico, né? Não passar para a crico sem uma garantia do bloqueio neuromuscular adequado, né? E pode até tentar fazer mais uma tentativa de cada técnica. Lembra-se que a gente sempre fala de 3 técnicas, ele inclui duas tentativas, aqui mais uma tentativa. Senão você vai partir para crico. No caso do manejo de via aérea acordado, do paciente do guideline americano, ele trata dessa forma. Se você revisou e decidiu fazer acordado, você tem 2 maneiras: ou entuba acordado, ou já vai direto para a via aérea invasiva. Se houver falha na intubação acordado, você vai ter que ou desistir e acordar o paciente, que está geralmente levemente sedado, acordar o paciente da sedação para expor pela necessidade de uma via aérea invasiva, avaliar a possibilidade de técnicas alternativas, aí até mesmo ECMO, eletivamente, e eventualmente adiar o procedimento. Passar rapidamente aqui pelo algoritmo britânico, ele traça em planos A, B, C e D, no qual o A é ventilação com máscara facial, né? E ele é muito claro que manter a oxigenação é a prioridade. Ele fala das vantagens de cadeia ser elevada, de manter a cabeceira elevada de cefaloclínico para aumentar a capacidade residual funcional. Obviamente a pré-oxigenação é recomendada para todos os pacientes e a oxigenação apneica, eu vou falar um pouquinho dela, mas basicamente é uma coisa muito simples. Se resume a 2 coisas: alto fluxo de oxigênio com via aérea patente. Então, um catetezinho de O2 num paciente com via aérea patente, ele diminui o risco de saturação e aumenta o tempo sem dessaturação. ênfase na importância do bloqueio neuromuscular. Teve uma situação em que eu fui ajudar uma colega que a gente ia partir para crico e ainda não tinha sido feito o bloqueio neuromuscular, e o bloqueio neuromuscular foi o que salvou o paciente de fazer uma crico, ele passou a ventilar adequadamente. Reconhecimento do papel da videolaringoscopia como resgate ou mesmo
como opção na intubação difícil, ele sugere que todos os pacientes devem ser treinados com laringoscopia, tentar no máximo 3 vezes, e a compressão de cricoide ela deve ser retirada em 3 situações, eu já vou adiantar aqui. Intubação difícil, ventilação com máscara facial difícil, passagem de dispositivo extraglótico, e uma quarta, quando o paciente regurgita, que você pode ter lesão, vomita, né? Lembrar que o laringoscópio de primeira e segunda escolha depende da experiência e treinamento do anestesista. Bom, plano A, laringoscopia, intubação com sucesso, ok. Plano B, dispositivo extraglótico, né? A falha na intubação deve ser falada em um tom alto, né? Para todo mundo da sala escutar, né? Você vai ter otimizar a oxigenação, sempre é o objetivo, usar dispositivos extraglóticos com geração, que são aqueles que têm a cânula para acesso ao esôfago, no máximo 3 tentativas, e aí ele traz uma recomendação que particularmente eu sou contra pela minha pequena experiência, né? Eu tinha uma máscara de intubação e diversas vezes salvei intubações. Me salvei, né? Salvei pacientes que estavam sob o meu cuidado, como pacientes que eu estava cuidado de outras pessoas com a máscara laríngea de intubação. Então, dispositivo extraglótico, considere acordar o paciente, intubação via dispositivo extraglótico, aqui no caso com fibroscópio, né? Prosseguir o procedimento sem intubação, aí a gente tem que saber muito bem, tem que ser um procedimento curto, que não tenha risco de se prolongar, ou fazer a cricotraqueostomia, mais eletiva. Plano C, ventilação com máscara facial. A falha no dispositivo extraglótico deve ser declarada, de maneira que todo mundo da sala perceba. Tentar ventilação com máscara facial, se impossível, bloqueio neuromuscular, sempre ele fala bloqueio neuromuscular, bloqueio neuromuscular. Se a ventilação é impossível, oxigenar o paciente, se a ventilação é possível, oxigenar o paciente e acordar. Se caso contrário, declarar a situação de cannot intubate, cannot oxygenate e iniciar plano D. Enquanto isso, obviamente, continuar tentando oxigenar o paciente. Então, tentou ventilar com máscara facial, deu certo, acorde o paciente. O último, crico, né? Hoje sugere-se, em vez de cannot intubate, dizer cannot ventilate, né? CVCO. Eu gosto do cico porque fica parecido com o crico, né? Então, a cico e a crico devem ser declaradas, a crico cirúrgica deve ser alvo de treinamento de todos, né? O objetivo é passar um tubo calibroso através da membrana cricotiroideia. Aquelas cânulas de alta pressão que a gente bota um gel 14 aqui, elas são inadequadas por diversos motivos. Risco de lesão traqueal, risco de ineficiência, risco de insucesso e o volume que você dá naquelas situações não é adequado. O que se pode fazer, e aí não tem nada a ver com essa situação de não entubo, não ventilo, é em pacientes com via aérea difícil antecipada, você fazer uma anestesia local, instilar a lidocaína na traqueia e deixar uma fonte ali de fluxo como oxigenação apneica, certo? Isso é uma outra coisa. Obviamente manter treinamentos em intervalos regulares é o que a gente está fazendo aqui, né? Cricotiroidomia. E aí, falha na ventilação com máscara, dispositivo supraglótico, intubação traqueal, eu vou para crico e não tenho o que dizer, certo? E aí, só para enfatizar aqui que eu não preciso de hipóxia para partir para crico, certo? O guideline do Reino Unido ele sugere a crico cirúrgica, e aqui eu vou fazer só uma ressalva, que é sobre a tomada de decisão. A tomada de decisão é uma coisa muito importante em situações críticas. E vários editoriais saíram quando essa diretriz foi publicada, falando que ao sugerir inicialmente a via aérea cirúrgica, poderia atrasar a crico, né? Porque mais dificilmente os profissionais teriam a coragem, entre aspas, de indicar a crico cirúrgica. Mas, no final das contas, devido à maior taxa de sucesso, ainda hoje é indicado. Aqui é só um resumo, vou passar rapidamente aqui do guideline britânico, mas repetindo a mesma coisa, não tem muito, mas tá aí. Lembrar que ao final de cada item do plano você tem que declarar a falha daquele item e que após essa manejo da via aérea, você identificar seu paciente, explicar para ele o que aconteceu, fazer um relatório do que tinha acontecido e como tinha sido manejado a via aérea. Por último, é o vórtex, né?
Aqui o vórtex é uma imagem em funil, certo? Em que há bordas verdes, essas bordas verdes são momentos em que o paciente está conseguindo ser oxigenado e que no momento que você coloca o paciente em apneia, ele está descendo o funil, né? E você, a partir de máscara facial, dispositivo extraglótico e ou tubo orotraqueal, você vai ter que conseguir um jeito de manter a oxigenação do paciente. Eventualmente, se usados tudo o que é possível, manipulações da via aérea, adjuvantes como cânulas orofaringeas, nasofaringeas, né? Visto que o tamanho está adequado, é certificado o bloqueio neuromuscular. Feito tudo isso, se você otimizou tudo isso, então você vai chegar numa situação em que você vai ter que fazer a cricotireoidostomia, certo? E aí, na realidade, o vórtice, a grande mérito dele é ter conseguido uma ajuda cognitiva interessante, certo? É, que você rapidamente entenda como manejar a via aérea. E na realidade o Vortex ele acaba entrando dentro do algoritmo americano porque ele é justamente essa circulação entre os dispositivos, né, que você pode usar. Então, por último, os mandamentos de Stanford de laringoscopia direta. A primeira tentativa deve ser sempre a melhor. Como esse aqui é umas diretrizes um pouco mais antigas, os videolaringoscópios não estavam tão difundidos, talvez o algoritmo canadense sugere que a videolaringoscopia deve ser a primeira técnica a ser tentada. Né? Tentar no máximo 3 mais uma vez, ou seja, o mais um aqui é um profissional mais experiente com um dispositivo diferente. Vários dispositivos são validados. Ele inclui aqui a máscara de intubação, em que o algoritmo britânico é contra a utilização para intubação às cegas, mas a favor se você usar um fibroscópio. Grande variabilidade de habilidades é requerida, então você tem que estar sempre mantendo treinamento. E uma coisa que é proscrito só lembrar que é essa filinha para intubação e sempre tem um plano A, um B, um C e um D. Né? E aí esse plano tem que estar acessível no momento do seu manejo da sua via aérea. Era isso. Muito obrigado.